Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai comentar a atividade 1 do mês de outubro. Para começar, primeira questão. Pense que você quer fazer 2 receitas dessa. Essa aqui é uma receita que foi enviada para o nosso projeto de memórias afetivas culinárias pela Isabelle. E você vai querer fazer 2 receitas. Que cálculo deverá fazer para saber a quantidade de ingredientes que você precisará? Então, 2 receitas eu tenho que dobrar, ou seja, multiplicar tudo por 2. Escreva a versão da nova receita com essas quantidades. Então, vamos fazer aqui. 1 xícara de chá, eu vou multiplicar por 2, então eu vou ter 2 xícaras de açúcar. 1 leite condensado de 395 gramas, então eu vou ter 2 leites condensado de 395 gramas cada. 2 medidas da lata de leite, então eu vou usar 4 medidas da lata de leite. 3 ovos serão 6 ovos, ok? Para quem não sabe, a medida da lata de leite é você utilizar a lata do leite condensado. Antigamente a gente tinha leite condensado apenas em lata. Hoje em dia tem de caixinha também. Então você vai usar esse recipiente, seja lata ou seja a caixinha. Nesse caso, a gente chama de medida da lata porque antigamente só tinha de lata, né? Mas pode usar a medida da caixinha também. E você vai completar com leite. Então, naquele recipiente onde veio o leite condensado, depois que você já jogou todo o leite condensado na receita, você completa enche essa lata ou essa caixinha com leite. 4 medidas, nesse caso, serão 4 vezes que você vai encher isso com leite. No original seriam só 2 vezes, então você vai encher 2 vezes a lata ou a caixinha com leite, tá? Segunda questão. Pesquise e escreva quantos mililitros de leite tem em cada medida da lata. Então, você vai procurar lá na internet, em alguns sites está explicando que uma lata de leite condensado, que são 395 gramas, eles têm aproximadamente 320 ml. Então, eu posso pensar em fazer a conversão da medida da lata para 320 ml. Então, próxima questão. Qual é a razão entre a quantidade de leite em mililitros e a quantidade de leite condensado em gramas na receita original? Ou seja, se eu tenho 2 medidas da lata de leite e cada medida da lata são 320 ml, então eu vou ter, na verdade, 2 vezes 320, que são 640 ml de leite. E a quantidade de leite condensado em gramas vai ser uma caixinha, então são 395 gramas de leite condensado. Aí o problema está me pedindo a razão entre a quantidade de leite primeiro e a quantidade de leite condensado depois. Então, a minha razão vai ser quantidade de leite 640, leite condensado 395. Vamos fazer a nossa simplificação, porque a gente não pode deixar essa fração do jeito que está. Para mim, o que está mais evidente aqui é uma divisão por 5, porque 395 acaba em 5. Então, vamos dividir todo mundo por 5. Isso vai dar 128 sobre 79. Nenhum desses números é divisível por 3, então a minha razão termina aqui, 128 por 79. Quanto vale essa mesma razão utilizando as quantidades da receita duplicada?
Então, na minha receita duplicada, o que vai acontecer? Eu vou ter o dobro disso aqui, minha razão nova vai ser 1.280 sobre 790. Aqui eu posso fazer a divisão na simplificação por 10, porque eu tenho dois números terminados em zero, e eu vou obter 128 por 79, que é exatamente a mesma coisa do anterior. Ou seja, a razão, ela ter várias frações equivalentes a ela, se eu dobrar a receita, eu estou achando um equivalente 2 vezes maior. Se eu triplicar, vai ser uma fração equivalente 3 vezes maior. Mas a base, o fundamento ali, a fração irredutível, vai ser sempre a mesma. Então, você conclui que as duas razões são iguais ou diferentes. A gente conclui que as duas razões são iguais. Unidade de medida da razão, não esqueça de indicar. Então, isso aqui é ml por grama. Ok? Eu vou olhar a unidade de medida de quem está no numerador por unidade de medida de quem está no denominador. Agora pense que você quer dividir essa receita pela metade. Que cálculo deverá fazer para saber a quantidade de ingredientes que você precisará? Escreva a nova versão da receita com essas quantidades. Então, se eu vou dividir a receita pela metade, então eu vou dividir por 2. E como que vai ficar? Uma xícara vira meia xícara de açúcar. Uma lata de leite condensado vai virar meia lata de leite condensado. 2 medidas da lata de leite vai ser uma medida. Vou colocar só de leite, mas é da lata, tá? E 3 ovos vai ser 1 ovo e meio. 1,5 ovo. Ovo. Mais que aqui a gente tinha um vídeo para assistir e para a gente explicar como que a gente podia dividir o ovo ao meio. Na questão anterior a gente tinha 1,5 ovo, mas como que eu vou usar isso? Então, primeiro a gente bate o ovo, bata o ovo e divida o conteúdo obtido. Como que eu vou dividir? Eu posso, opção 1, usar uma balança. Para quem tiver uma balança em casa, você pesa quanto tem, vai jogando até chegar no peso da metade e está dividido. Ou você pode usar um medidor. Então, eu tenho aqueles copos medidores com 100, 200, 300, ele vai estar graduado com alguma coisa, pode ser 100 ml, ou pode ser uma xícara, meia xícara, e vai ter as quantidades. Então, vamos supor que você tenha colocado lá com tem um monte de tracinho, você colocou essa mistura e ela ocupou esse pedaço aqui que tinha 2 divisões aqui. Então, você derrama esse ovo em outro lugar até que sobre apenas a quantidade de uma partezinha dessas. Pense no significado matemático de multiplicar uma quantidade por meio, multiplicar uma quantidade por 0,5, dividir uma quantidade por 2. Você diria que o resultado desses 3 cálculos é sempre o mesmo? Justifique com exemplos. Então, eu vou já utilizar o meu exemplo. Então, 150 vezes 1 sobre 2. Lembrando que uma multiplicação, todo número inteiro, ele pode ser escrito também como uma fração cujo denominador é 1. E uma multiplicação de frações é sempre em linha, numerador com numerador, denominador com denominador. 150 vezes 1, 150. 1 vezes 2 é 2. E aqui eu tenho o símbolo da divisão, então eu vou dividir 150 por 2, que vai dar 75. Se eu multiplicar o 150 por 0,5, eu vou ter 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Eu tinha aqui uma casa decimal, então esse meu número vai ter que ter uma casa decimal. Vou colocar minha vírgula aqui.
tenho 75,0, que é igual a 75. E simplesmente dividir o 150 por 2, que é o mesmo que... Vou colocar uma seta. 150 dividido por 2, isso aqui vai dar 7 vezes 2, 14. Subtraindo sobra 1, abaixo 10, 5, 0. Então, essa divisão, que pode ser indicada com o símbolo aqui desse traço, vai me resultar em 75, que foi o que a gente tinha feito aqui também. Então, o resultado desses três cálculos, sim, é sempre o mesmo. Então, não importa se você está multiplicando algo por meio, se você está multiplicando por 0,5, porque esses dois números eles são representações diferentes da mesma quantidade, ou se eu estou dividindo por 2. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2, tá? É isso que eu queria passar para vocês. O resultado de cada uma dessas coisas é sempre o mesmo. Se você se deparar com qualquer uma dessas situações, saiba que você pode, inclusive, eu olho que algo, por exemplo, está escrito 150 vezes 0,5, eu não preciso necessariamente montar essa conta de multiplicação. Eu posso fazer isso aqui, trocar a representação. Ah, mas isso aqui vai ser igual a 150 vezes 1 sobre 2. E aí já faço 150 dividido por 2, que vai me dar os 75, em vez de montar essa conta. Então, são opções e maneiras da gente trabalhar, mas tentando identificar que as coisas vão gerar o mesmo resultado. Complete a lacuna. Júlia decidiu fazer um pudim, que é lá o pudim da receita da Isabelle. Ao abrir a geladeira, ela encontrou apenas um ovo. Como não queria desistir, ela pensou em ajustar a receita para utilizar apenas um ovo. Para fazer esse ajuste, ela deve manter alguma coisa dos ingredientes da receita original. Então, a ideia aqui que a gente está trabalhando é a proporção. O que é importante aqui é pensar na proporção. Se ela tem apenas um ovo e a receita original, coloquei aqui por cima, ela tem 3 ovos, então eu vou ter que fazer uma redução a 1/3 do original. Então, eu vou ter que dividir por 3 esse original. E aí eu tenho que fazer isso com todo mundo. Eu tenho que justamente pensar nessa questão de manter a proporção. Então, tá aqui essa questão, que é a penúltima. Faço o ajuste para a receita de Júlia. Escrevo uma tabela contendo as grandezas e as situações de antes e depois para calcular quanto ela deverá usar de cada ingrediente, utilizando a regra de 3. Então, eu posso pensar da seguinte forma: eu vou fazer a minha primeira comparação, eu vou fazer as minhas comparações em relação aos ovos, então, que é uma das minhas grandezas, e eu vou, a partir dos ovos, relacionando com as outras grandezas. Então, na minha situação de antes e depois. Se na receita original eu tinha 3 ovos, vamos pegar açúcar. Açúcar, vai. Eu tinha 1 xícara. Na situação real, né, que foi a depois da receita que a Júlia vai fazer, ela vai botar um ovo, quanto que eu vou botar de açúcar? Então, fazendo a regra de 3, eu vou ter 3x vai ser igual a... Então, fazendo a regra de 3, eu vou ter 3 sobre 1 é igual a 1 sobre x. 3x é igual a 1 vezes 1 vai dar 1, então x é igual a 1/3. Ou seja, eu vou ter agora 1/3 de xícara de açúcar. Agora vamos para outro ingrediente, o leite condensado. Leite condensado. Então, antes eu tinha
uma lata e depois eu vou ter x. Então, aqui eu vou ter novamente que meu x vai ser 1/3 de lata. Mas eu poderia pensar em gramas também. Então, vou escrever aqui embaixo. Seria 395 gramas. E aí, quanto que eu colocaria na minha receita nova? Então, eu escreveria 3 sobre 395 é igual a 1 sobre x. Isso aqui vai me dar que x é 395 dividido por 3. Isso vai ser aproximadamente 132 gramas. E agora, para terminar, as medidas da lata de leite. Antes eu tinha 2 e depois eu tenho x. Novamente, faz as razões, 3 sobre 2 tem que ser igual a 1 sobre x. 3x é igual a 2 vezes 1 vão ser 2. X vai ser igual a 2/3 de medida da lata. Para finalizar, se você estivesse na sua casa com os utensílios de cozinha que você tem, como faria para medir os ingredientes que a Júlia deve utilizar? Descreva passo a passo o processo para cada ingrediente. Eu quero para vocês escreverem um texto contando, né, sobre os instrumentos que vocês costumam usar. Então, escrevendo aqui como seria o meu passo a passo. No caso das xícaras de açúcar, eu utilizaria um medidor que marca 1/3 e encheria esse medidor de 1/3 com açúcar. No caso da lata de leite condensado, eu utilizaria a balança, porque fica mais preciso. Se eu tivesse com muita pressa ou preguiça, ia ser no olho mesmo. Eu marcaria visualmente na caixinha, por exemplo, aonde que ficaria 1/3 e iria derramando até que a quantidade que sobrasse fosse aproximadamente 2/3. Mas isso não é muito legal, porque é muito difícil fazer isso. Então, eu colocaria um potinho numa balança, faria a tara para tirar esse peso do potinho, né? Para descontar isso. E colocaria aproximadamente as 132 gramas que a gente viu ali no cálculo. E a medida da lata ser 2/3, aí com ela vazia é mais fácil de você encher um líquido. E leite, por ser um líquido mais fluido, é mais fácil de trabalhar do que o leite condensado, que é muito pastoso, né? Então, eu faria a medida também no olho, tentando marcar ali onde é 2/3, encheria até os 2/3 e utilizaria, tá bom? Espero que isso tenha ajudado e até o próximo vídeo.